Olá pessoal, tudo bem? Professor José Maria mais uma vez com vocês, dando seguimento ao nosso curso Português para Concursos. Vamos iniciar agora, galera, o estudo da sintaxe de regência, né? Mais uma sintaxe específica. A gente já estudou a sintaxe de pontuação, estudou a sintaxe de concordância, tá certo? Vamos agora focar na sintaxe de regência. Legal? Vamos lá, construir aqui o raciocínio comigo, né? Ó, sintaxe de regência. Primeiramente, vamos entender o que é uma sintaxe de regência, né? O que vai acontecer aqui, galera? Você tem verbos e tem nomes. Da mesma forma que na concordância, você tem a regência do verbo, você tem a regência do nome, né? Ok? O que vai acontecer aí, ó? Verbos, né? Vamos listar aqui alguns verbos, né? Ó. Tem, por exemplo, o verbo confiar. Você tem o verbo confiar, beleza? Põe aqui, rapaz, ó, o verbo precisar, legal. Põe aqui o verbo entregar-se, dessa forma pronominal, beleza? De bola. Aí vamos pôr nomes também, ó. Vamos pôr nomes também. Vamos pôr o nome preocupado, que eu chamo de nome, tudo que não é verbo eu chamo de nome, né? Preocupado. Vamos pôr aqui o substantivo certeza. Vamos pôr aqui o advérbio favoravelmente. Legal? Bacana. Então, cada um desses caras, moçada, vai pedir alguma coisa pra gente, né? Vai pedir alguma coisa pra gente. Vamos entender isso aqui, ó. O verbo confiar, bate um papo com o verbo confiar. Ó. Quem confia, confia em algo, confia em alguém. É uma possibilidade, confere? Quem precisa, pessoal, ó, precisa de algo, ó, precisa de alguém, bacana. Quem se entrega, galera, ó, se entrega a algo, se entrega a alguém, bacana. Aí vamos para os nomes, mesma história com os nomes, ó, cada nome vai pedir uma coisa específica para você, ó. Quem está preocupado com algo. Está preocupado com alguém. Quem tem certeza de algo, né? A certeza também pode ser de alguém. Quem se posiciona favoravelmente, ó, se posiciona favoravelmente a algo, se posiciona favoravelmente a alguém. Legal? Então aqui o que você tem, ó? Desse lado aqui, você tem a galera que manda. Você tem a galera que manda, ó. Quem é essa galera que manda? São os chamados termos regentes. É a galera que manda. Essa moçada aí, o que ela faz da vida, né? Ela tá pedindo pra você, ó. Como assim, pessoal? Eles mandam? Rapaz, é como se ele estivesse dizendo o seguinte pra mim, ó. É como se ele estivesse dizendo o seguinte pra mim. O verbo confiar, por exemplo. O verbo confiar tá dizendo pra ti o seguinte, olha, rapaz, eu sou o verbo confiar. E eu, o verbo confiar, peço pra ti, cara, ó, a preposição em. Viu? A preposição em. Então, quando você for me usar, você é obrigado a dar um complemento pra mim, introduzido pela preposição em. Tô te falando. Esse é o verbo confiar. Então, cada um, cara, vai pedir alguma coisa, de algum jeito. E a gente tem que obedecer. E simplesmente a gente tem que obedecer. Já essa galera que tá aqui, ó. Já essa galera que tá aqui. É a galera que obedece, ó, tá bom. Essa galera que tá aqui são os chamados termos regidos. Então o que é a regência, cara? O que é a regência? Ó? Regência é uma relação de poder. Manda quem pode e obedece. Obedece quem tem preposição. Obedece quem tem preposição. Essa é a lógica aqui, né? Essa é a lógica aqui. Manda quem pode e obedece quem tem preposição, moçada. Perfeito? Essa é a estratégia, né? Bacana. Então o que nós temos aqui, ó? Cada situação vai pedir uma determinada configuração para você. Vamos pensar assim, ó, regência não é decoreba totalmente, não é decoreba totalmente. A gente vai ter que entrar numa parte aqui um pouco decoreba assim, mas não é sempre que é decoreba não, né? Ó, vamos lá, aplicações, né? Quando eu digo assim, ó, professor, a pessoa que confiei mentiu para nós.
Mentiu para nós. A pessoa que confiei mentiu para nós. Ó, a gente acabou de conversar com o verbo confiar, ó. Dá uma olhadinha aqui no verbo confiar. A gente acabou de conversar com ele, ó. Quem confia, galera, confia em alguém, não é não? Quem confia, confia em alguém. Então, vamos aqui, ó. A pessoa em que confiei, ó. Eu não posso sumir com essa preposição em não. Quem confia, confia em alguém. Essa preposição não pode sumir. Eu tenho que posicionar essa preposição, ó, antes do relativo que. A pessoa em que confiei, a pessoa na qual confiei, a pessoa em quem confiei. Perfeito? Se você sumir com essa preposição aí, ó, você vai criar um problema. Qual é o problema que você vai criar? Problema de regência. Bacana? Show de bola. Então, ó, uma primeira aplicação de regência, muitas questões vão cobrar regência mascarada nesse problema aí, né? A regência está mascarada nesse problema aí, o posicionamento das preposições diante dos pronomes relativos, né? Ó, eu tenho aqui, por exemplo, ó, o professor, ó, aí, espacinho, professor, rapaz, que me referi, professor que me referi, vai dar aula para a gente no próximo semestre, ó. As possibilidades aqui, o professor que gosto bastante, teve de se ausentar hoje, olha aí. O professor, rapaz, ó, que tiro minhas dúvidas, é muito gentil, certo? É muito gentil. O professor, ó, que conheço, há muito tempo, certo? Vai dar aula pra gente. Então, cara, ó, cada situação é uma situação. Por exemplo, aqui, o verbo referir-se, ó, quem se refere? Se refere a alguém. Eu me referi ao professor. Eu preciso posicionar aqui a preposição a, ó, porque ela foi solicitada pela forma verbal referir-se. Quem gosta, senhores, ó, gosta de alguém, ó. Beleza, eu gosto do professor, gosto bastante do professor. Olha essa outra possibilidade aqui, ó. Eu tiro minhas dúvidas com o professor, ó. Tudo bem. E o professor que conheço, quem conhece, conhece alguém, né? Quem conhece, conhece alguém, então você não vai ter preposição aqui, ó. Então veja, o professor a que me referi, o professor ao qual me referi, o professor a quem me referi. Eu preciso da preposição aí, né? Solicitada pela forma verbal me referir. O professor de que gosto bastante, o professor do qual gosto bastante, o professor de quem gosto bastante, né? O que mais, ó? O professor com que tiro minhas dúvidas, o professor, né, com o qual tiro minhas dúvidas, né, o professor com quem tiro minhas dúvidas. Essas são as possibilidades aí, né? Beleza? O que mais que nós temos aí, ó? Professor que conheço, né? O professor que conheço aí, o professor o qual conheço. Bacana, bacana, bacana. Vamos em frente aí, galera, ó. Então, essas são as aplicações, né, mais frequentes aqui, né? Aí pronto, ó. Eu preciso te apresentar, ó, as principais regências. Como assim, pessoal? As principais regências, ó, são regências que, vamos lá, só batendo papo a gente não vai conseguir descobrir, né? De fato a gente precisa saber, né? Aí vamos lá, quais são as principais regências, ó? Vou listar aqui os verbos, ó, a gente eliminar um a um. Aspirar, assistir, tá certo? O que mais que eu cito aqui, ó? Visar, obedecer, legal? Preferir, tá certo? Lembrar, esquecer, né? Pagar, perdoar. Ok, são as regências aqui, ó, mais importantes, né? Vamos dizer assim, né? Pagar, perdoar, correndo por fora, tem o implicar também, né? O implicar também. Enfim, tantas outras. Vamos passar uma varredura para essas principais regências, ó. Começa aí, ó,
pelo verbo aspirar. Como é que é o verbo aspirar? O verbo aspirar, moçada, é o seguinte, ó, ele tem dois sentidos. Vamos entender isso aqui, ó. O primeiro sentido é o sentido de inalar. É o sentido de absorver. Cheirar. Respirar. O que ele vai dizer para ti? Ele vai dizer para ti o seguinte, cara, nesse sentido eu sou transitivo direto. Vamos para as frases. Vamos para as frases, ó. Ok? Nós aspiramos. Nós aspiramos um ar impuro. Um ar impuro. Tá certo isso aí, professor? Certíssimo. É o aspirar, ó. No sentido de inalar, o VTD, ele vai ser. A construção lá com o pronome relativo, né, ó. O ar que aspiramos. O ar que aspiramos é impuro. Tá certo? O ar que aspiramos é impuro, ó. O aspirar, mais uma vez, está no sentido de inalar, de absorver, ó. Verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Beleza. Então, esse é o primeiro caso. Inalar ou absorver, sentido do aspirar. Aí a gente tem essa segunda possibilidade aqui de sentido, ó. O aspirar pode significar, ó, almejar. Almejar. E pode significar o que, ó? Desejar. Correto? Desejar. Quando ele tiver esse sentido aqui, galera, ó, o que ele vai dizer pra ti? Cara, eu sou transitivo indireto e eu peço de ti, ó, preposiçãozinha a. Fica muito atento a isso aí, ó. Fica muito atento a isso aí. Então, olha só. Nós aspiramos. Como é que a gente fala aqui no dia a dia, ó? Nós aspiramos o cargo público. A gente fala desse jeito no dia a dia, ó. A gente fala desse jeito no dia a dia e tá errado. Nós aspiramos o cargo público, não. Nós aspiramos, ó, ao cargo público. Eu preciso dessa preposiçãozinha aí, porque o aspirar tá no sentido de quê, ó? De almejar. Ele é transitivo indireto. A construção com o pronome relativo, ó. O cargo, ó, que aspiramos. O cargo que aspiramos é disputado, professor. É disputado. Tá faltando coisa aí. Tá faltando coisa aí, ó. Você tem o verbo aspirar no sentido, ó, de almejar. Ok? Ele é verbo transitivo indireto. Ele pede preposição a, ó. Eu tenho que posicionar essa preposição a antes do relativo que. Beleza? O cargo a que aspiramos. Cargo a que aspiramos. Beleza? Vamos continuar brincando aqui, ó. Vamos continuar brincando aqui, ó. Olha só, galera. Já fica atento aqui no que vai aparecer, ó. Nós aspiramos. Como é que você pôs aqui, ó? Ao cargo, né? Beleza, nós aspiramos ao cargo. Galera, se a gente fizesse assim, ó, em vez de cargo, se a gente pusesse função, nós aspiramos, ó, a função, tá certo? Não, ó. Então, o que vai estar faltando aqui, ó? Vai estar faltando a crase, ó. Nós vamos ter a crase aqui, ó. Nós aspiramos ao cargo, ó. Diante do masculino apareceu ao. Diante do feminino vai aparecer o que, ó? A com crase, ó. Beleza? Nós aspiramos ao cargo, nós aspiramos à função com crase. Beleza? Ó, essa crase aqui, muitas questões vão pedir para você explicar. Muitas questões vão pedir para você explicar, ó. Essa crase, ela é fruto da preposição a, requerida pela regência do verbo aspirar, né? Com, ó, o artigo a. O artigo a. Quem foi que pediu o artigo a, ó? O substantivozinho feminino função, né? Então veja, se antes do masculino apareceu ao, diante do feminino vai aparecer a com crase. Legal? Então olha só, moçada, ó, as possibilidades que a gente tem aqui, ó. O cargo, muito bem, a que aspiramos, né? O cargo a que aspiramos, a gente redigiu essa frase, ó. É disputado, não é isso?
A gente pode fazer também o seguinte, pode trocar aí o pronome relativo, né? Pode trocar o cargo aqui, né? Pelo relativo, esse que pelo relativo qual, ó, já que é cargo, né? Aí fica assim, ó, o cargo. Aí o a mais o qual, fica o que, ó? O cargo ao qual, entendeu aqui essa fusão? Entendeu aqui essa fusão? A fusão da preposição a, da preposiçãozinha a, correto? Com o relativo, ó, o qual. Confere? O cargo ao qual aspiramos é disputado. Beleza, beleza, beleza. Beleza, beleza, beleza. Aí vamos lá, função. A função, ó, a que aspiramos, a função a que aspiramos é disputada. Aí olha que interessante, ó. É disputada se a gente substituir esse que pelo pronome relativo a qual. A qual porque é a função agora, né? Você viu o que vai acontecer, ó? A mais a qual, ó, preposição a, mais o a do a qual vai formar o que, galera? Ó, olha a redação aqui, ó. A função, ó, a qual com crase, aspiramos, é muito disputada. É muito disputada. Beleza? Olha só, o cargo ao qual aspiramos, a função a com crase qual aspiramos. Beleza? Então você tem o a qual com acento grave, ó. Explica essa crase lá para o cara que elaborou a prova. Ó, essa crase é fruto da fusão da preposição a, né? Pedida pela regência do verbo aspirar, né? Com o a que inicia o que, ó? Com o a que inicia o a qual. Não é verdade? Esse a mais esse a qual vai formar esse a qual com acento grave. A regência super importante, essa do verbo aspirar, né? O verbo aspirar está presente, cara, em muitas provas, né? É uma regência que está presente em muitas provas. Se você tem no seu edital o assunto regência, rapaz, fica atento com a regência do verbo aspirar. Ok? Vamos que vamos. Vamos que vamos aí, ó. Próxima regência da pauta. Outra regência também super importante, ó. Qual é o verbo aí, ó? Assistir. Assistir, moçada. O assistir, galera, tem uma série de regências, né? Tem uma série de sentidos aí. A gente precisa ficar muito atento, ó. O assistir, vamos lá. Ele pode significar ver, presenciar. Pode significar ver e presenciar. Então, no sentido de ver e presenciar, essa é a principal das regências, tá? Do assistir. Não tenho nem dúvida, disparadamente. Ele vai dizer o seguinte para ti: cara, eu sou transitivo indireto e eu peço a preposição a. Essa regência é importantíssima. Põe aqui, ó, 200 asteriscos. Importantíssima. No dia a dia, como é que a gente fala? Ó? No dia a dia a gente fala assim, ó. Eu, professor, assisti o filme. Eu assisti o filme. Tá errado, ó. Não é eu assisti o filme. Eu assisti, ó, ao filme. Eu assisti ao filme. Esse assistir tá no sentido de ver, presenciar, ó. Ele é transitivo indireto, ele precisa dessa preposiçãozinha a. Aí já vem o lance aqui, ó, o subproduto filho ilustre da regência, que é a crase, né? Se no lugar de filme fosse, sei lá, novela, ó. Eu assisti a novela do jeito que tá aí, tá ok, tá não, ó. Tem que ter crase, né, ó. Ó, se diante de filme que é masculino apareceu ao, e diante de novela que é feminino, vai aparecer a com crase. Aí explica pro cara que elaborou a tua prova por que dessa crase, ó. Essa crase é o encontro da preposição a, requerida pela regência do verbo assistir, com o artigo a, requerido por quem, rapaz? Pelo nome novela. Pelo nome novela. Eu assisti a novela, ok, com crase. Bacana. Construção com pronomes relativos, né, ó. Olha só, o filme
que assisti. O filme que assisti foi premiado, professor. O filme que assisti foi premiado. Tá faltando o que, galera? Tá faltando, ó, assistir no sentido de ver e presenciar, tá faltando a preposição a. Se a gente trocar o relativo, ó, o filme, beleza, ó, ao qual assisti, confere, foi premiado. O que aconteceu aqui, ó, explica o que aconteceu. A preposiçãozinha a se encontrou com o relativo qual. A mais o qual formou ao qual, né? Todo mundo aqui sendo solicitado pela regência do verbo assistir. Se fosse a novela, ó, a novela a que assisti, né? Novela a que assisti foi premiada. Beleza, foi premiada. Aí a outra possibilidade, ó, a novela a qual com crase, ó, assisti foi premiada. Explica aí o que aconteceu nesse a qual com crase, ó. Você tem aqui o encontro da preposição a, né, da preposição a, ó, requerida por quem? Requerida pela regência do nosso amigo aqui assistir, com o a que inicia o a qual, não é verdade? A mais a qual com acento grave. Legal, legal, legal? Então você tem essas possibilidades, né? Regência importantíssima. Essa é disparada a regência mais importante do verbo assistir. Ele tem outras, né? Vamos aqui, ó. O assistir pode significar também, senhores, ó, ajudar, auxiliar, rapaz, ó, prestar assistência. Aí quando ele tiver esse sentido, ele vai dizer o seguinte pra ti, ó, vai dizer que é transitivo direto. É transitivo direto. Então olha só, o professor, olha a frase, o professor assistiu os alunos na prova. Assistiu os alunos durante a prova, ó. Aí do jeito que está redigido aí, eu fiquei vendo, o professor ficou vendo os alunos na prova? Não. Talvez o que eu assisti não trouxe aí preposição a, correto? Esse assistir, ele está empregado aqui, ó, como transitivo direto, tá certo? No sentido de ajudar. No sentido de ajudar. Então o governo, olha só outro exemplo, o governo assistiu os flagelados da seca. Os flagelados da seca, né? Confere aqui, ó. Ó, o que acontece aqui, verbo transitivo direto. O governo prestou assistência, auxiliou, ajudou os flagelados da seca, né? Bacana? Letra C. Ó, letra C. O assistir também pode significar, galera, ó, morar, residir. Morar, residir. Como é que é isso aí, professor? No sentido de morar e residir, o assistir ele vai ser o que, ó? Intransitivo. Ele vai pedir, meninos, ó, a preposiçãozinha em. Agora, peraí, pessoal, não entendi não. Como assim? O verbo é intransitivo e pede preposição? Sim, ele não tem complemento, mas associado a ele você tem um adjunto adverbial de lugar. E esse adjunto adverbial de lugar, ele é introduzido pela preposição em. Então, olha só, né? Eu assisti em Fortaleza por 10 anos. Por 10 anos. Eu assisti em Fortaleza por 10 anos, né? Esse em Fortaleza aqui, senhores, o que que ele é? Ó, ele é um adjunto adverbial de lugar. O assistir aqui, ó, tá no sentido de quê, galera? De morar, ó. Ele é intransitivo, isso aqui é um adjunto adverbial, né? Tá certo? Um adjunto adverbial de lugar. Tudo bem?
E o assistir ainda tem um último sentido. Caramba, professor, quantos sentidos o assistir tem? O assistir pode significar, ó, caber, ser obrigação. Ser obrigação. Como é que funciona isso aí, professor? Pelo amor de Deus. O assistir, no sentido de caber, ser obrigação, ele é transitivo indireto e ele pede para ti, ó, a preposiçãozinha a. Olha só a frase aqui, ó. Assiste ao servidor público, ó. Dá uma olhadinha aqui. Assiste ao servidor público prezar pela probidade. Prezar pela probidade. Ou seja, cabe ao servidor público. É obrigação do servidor público, né? Competência do servidor público, ó. Assiste ao executivo cumprir a lei. Assiste ao legislativo elaborar as leis. Assiste ao judiciário fiscalizar o cumprimento das leis. Você tem aí essas possibilidades de redação. Tranquilo? Então você tem aí, ó, o verbo assistir, verbo super importante, né? Destacamos aí a primeira regência deles, que é a primeira regência dele, né? Que é a mais importante de todas. O assistir no sentido de ver, presenciar. Correto? A gente erra demais essa regência do verbo assistir. Tá bom? Então é isso aí, ó. A gente para por enquanto por aqui. Tá bom? E na sequência a gente continua o tratamento aí acerca de regência, né? E você já começa a beliscar também, a sentir aí a presença, né, da crase. A crase é um filho ilustre da regência. Ela apareceu aqui nesses exemplos que nós listamos, né? Tá bom? Aguarda aí, daqui a pouco a gente tá de volta. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.